Você já se sentiu como se sua fé estivesse se apagando? Como se o céu estivesse em silêncio e sua alma cansada demais para orar? Não é pecado admitir. Tem dias em que até acreditar parece difícil. Mas o que fazer quando tudo isso acontece? Quando a fé que te sustentava já não parece tão firme? Fica comigo, porque neste vídeo eu vou te mostrar que mesmo na fraqueza, Deus está mais perto do que você imagina. A sua fé pode estar fraca, mas o amor dele nunca vacila. Há momentos em que o peso da vida é tão grande que até crer parece impossível. Você ora, mas sente que não passa do teto. Você lê a palavra, mas não sente mais nada. A fé que antes te mantinha firme, agora parece distante, quase invisível. É nos dias de fé fraca que ele trabalha com mais profundidade na alma. Não se culpe por se sentir assim, porque até os mais fortes enfrentam batalhas silenciosas. E é sobre isso que vamos falar agora. O que fazer quando sua fé está fraca? A Bíblia nos lembra em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso não é só consolo, é direção. Deus está dizendo, filho, mesmo na tua fraqueza, eu permaneço fiel. Quando a fé está fraca, o mundo parece mais escuro e até as pequenas decisões do dia a dia parecem pesar toneladas. Você acorda, mas sente como se tivesse perdido algo lá dentro. E nessa hora, surgem vozes internas dizendo que você falhou, que não é mais o mesmo, que Deus se afastou. Mas sabe o que é mais impressionante? Deus nunca se afasta. É a nossa percepção que se turva. Em Jó 23:8-10, ele diz: Eis que se vou para o Oriente, lá ele não está, e se para o Ocidente não o percebo. Mas ele conhece o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Deus vê você até no silêncio, até no caos da sua mente. Ele conhece o caminho que você percorre, mesmo quando você sente que está andando em círculos. E se você está sendo provado, é porque há um ouro escondido dentro de você que ainda vai brilhar. A fraqueza na fé, muitas vezes, não vem de uma grande tragédia, mas do acúmulo de frustrações silenciosas. São orações que não foram respondidas, portas que se fecharam, pessoas que não permaneceram, sonhos que ainda não se realizaram. E nessas brechas da vida, o inimigo tenta sussurrar que você não é mais digno, que Deus se esqueceu. Mas Isaías 49:15 diz: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus está dizendo que o amor dele por você é mais profundo que o amor de uma mãe por seu filho recém-nascido. Então, mesmo quando tudo parece estagnado, ele está trabalhando. E às vezes, a maior prova de fé não é caminhar, é continuar de pé enquanto tudo tenta te derrubar. Em momentos assim, é comum se isolar. A tristeza silenciosa faz você se afastar de tudo e de todos, até de Deus. Mas é aí que precisamos ser intencionais. A fé enfraquece quando a alma deixa de se alimentar. A pergunta que você precisa se fazer não é por que estou assim, mas com o que tenho me alimentado. Salmo 119:28 diz: A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Isso é um chamado direto para abrir a Bíblia, mesmo sem vontade, mesmo com o coração seco. Deus não precisa que você esteja forte para falar com Ele. Ele precisa apenas que você esteja disposto. Alimentar-se da palavra é como tomar água quando não se tem sede. Só depois percebemos o quanto estávamos desidratados. A fé fraca também pode ser consequência de comparações. Você olha para a fé dos outros, as conquistas, os testemunhos, as vitórias e sente vergonha da sua caminhada.
Mas o que você vê é apenas a superfície. Cada pessoa tem um processo diferente com Deus e a comparação só gera culpa. Em Gálatas 6:4 está escrito: examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Deus não vai te julgar pela fé de outra pessoa, mas pelo que você fez com a fé que recebeu. Você não precisa ser forte como alguém que admira, só precisa ser sincero diante de Deus. A fé não se mede pelo que você sente, mas pela sua decisão de continuar crendo, mesmo sem sentir nada. Sabe aquele momento em que você até quer orar, mas não sabe o que dizer? O vazio é tão grande que as palavras não saem. Nessa hora, não tente impressionar Deus com discursos. Apenas fale com Ele como falaria com um pai que te ama. A palavra diz em Romanos 8:26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus entende até o seu silêncio. Uma lágrima derramada na presença dele pode ser mais poderosa do que 1000 palavras. Então, fale com Deus mesmo em gemidos, mesmo em silêncio, mesmo em dor. É ali que começa a reconstrução da sua fé. Outra coisa importante é não negligenciar os pequenos hábitos espirituais. Quando a fé está fraca, tudo parece inútil. Orar, ler, adorar. Mas é exatamente aí que precisamos ser constantes. Não espere a vontade chegar. Construa um ambiente de fé com disciplina. A constância em Deus cura o desânimo da alma. Em Eclesiastes 11:6 está escrito: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela. A fé cresce como uma planta regada todos os dias, mesmo quando nada parece acontecer. Continue plantando. Você vai colher. Também é fundamental entender que sentir-se fraco não significa estar longe de Deus. Às vezes, é no quebrantamento que Deus se aproxima mais de nós. Em Salmo 34:18 lemos: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Se seu coração está em pedaços, você está no lugar exato onde Deus opera milagres. Não fuja desse momento, abrace o processo. A dor que você sente hoje pode estar revelando uma nova sensibilidade espiritual. É no quebrar que Deus molda. E quando a alma está sensível, Deus sussurra verdades que só se ouvem no silêncio. Você precisa também se cercar de pessoas que alimentem sua fé. Não lute sozinho. Às vezes, uma simples conversa com alguém que ama Jesus pode reacender uma chama dentro de você. Em Provérbios 27:17 está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O inimigo quer te isolar porque sabe que no isolamento a fé enfraquece. Busque apoio, peça oração, compartilhe o que está sentindo com alguém maduro na fé. Isso não é sinal de fraqueza, é sabedoria espiritual. Deus usa pessoas para curar pessoas. Deixe-se ser cuidado por quem Ele colocou no seu caminho. Lembre-se, Deus não mede você pelos momentos em que caiu, mas pelas vezes em que decidiu levantar. Não importa quantas vezes você fraquejou, o que importa é que hoje você está aqui, buscando a presença dEle, querendo respostas. Isso, por si só, já é fé em ação. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. Você não vai desistir. Você não é daqueles que retrocedem. Mesmo que hoje esteja fraco, Deus está restaurando você pouco a pouco. O simples fato de ouvir essa mensagem já é um sinal de que Ele está te puxando de volta para perto. Se tudo isso está fazendo sentido para você, se está tocando algo aí dentro, não pare por aqui. Ainda vem uma oração no final, que pode ser um divisor de águas na sua vida. Você não precisa esperar se sentir forte para viver uma fé viva.
Fé é justamente isso. Acreditar mesmo quando tudo parece contrário. A fraqueza não é o fim, é a preparação para algo novo. Você já se sentiu cansado de lutar com as mesmas coisas todos os dias? Como se estivesse tentando nadar, mas uma corrente invisível sempre te puxasse de volta para o mesmo lugar. Talvez você esteja passando por isso agora, abrindo o armário e encarando contas que não sabe como vai pagar, olhando para a cama vazia de alguém que se foi, ou sentindo um vazio tão grande que nem sabe de onde vem. A fé, nesse ponto, parece um sussurro distante, uma lembrança antiga. Mas quero que você ouça isso. Deus ainda está escrevendo sua história. Ele ainda está no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. Em Lamentações 3, 22, 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Isso significa que hoje você ainda tem acesso a uma nova porção da graça de Deus. Mesmo que ontem tenha sido difícil, hoje há esperança. E se você chegou até aqui neste vídeo, é porque Deus está usando cada palavra como um remédio para a sua alma. Talvez você esteja lutando em silêncio com sentimentos que nem consegue explicar. Ansiedade que prende o peito, medo do futuro, insegurança sobre quem você é. E é como se ninguém ao seu redor entendesse. Mas Deus entende. Ele vê o que está por trás do sorriso forçado. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu cair. Salmo 94, 19 diz: quando os cuidados do meu coração se multiplicam, as tuas consolações recreiam a minha alma. Não ignore isso. Deus está dizendo que em meio ao turbilhão de pensamentos, Ele tem consolo real, descanso de verdade. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Se você está ouvindo esse vídeo agora, talvez seja esse o momento de respirar fundo e dizer: Senhor, eu não estou bem, mas eu confio que o Senhor está comigo. Escreve aí nos comentários como um passo de fé: mesmo fraco, eu confio. Isso vai te lembrar amanhã do que você está escolhendo hoje. Confiar, mesmo na fraqueza. Tem dias que a gente não precisa de uma resposta. Precisa só de um alívio. Um sopro de paz no meio da alma barulhenta. E às vezes, esse sopro vem quando você simplesmente decide parar de lutar sozinho. Deus não quer que você resolva tudo. Ele quer que você confie que Ele já está agindo, mesmo quando você não vê. A fé fraca não é fé morta. Fé fraca ainda é fé. E Jesus nos ensinou que um grão de mostarda já é o suficiente para mover montanhas. Então, não despreze o pouco que sobrou aí dentro. O pouco com Deus se transforma em muito. Uma coisa que muitos não percebem é que a fé também se reconstrói com decisões práticas. Às vezes, você precisa desligar um pouco o celular, parar de se alimentar de tantas comparações e simplesmente sair para caminhar enquanto conversa com Deus. Outras vezes é colocar um louvor mesmo sem vontade, é escrever um versículo no espelho, é lembrar a si mesmo todos os dias que Deus está cuidando. A fé é espiritual, sim, mas também é construída nas ações simples e repetidas do dia a dia. Isaías 30:15 diz: na conversão e no sossego está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Você não precisa correr, só precisa confiar. Se você puder hoje dar um pequeno passo, mesmo que seja apenas orar antes de dormir ou agradecer por algo pequeno, esse passo já é precioso diante de Deus. E talvez você esteja lutando com culpas que não confessa para ninguém. Coisas do passado que continuam te assombrando, te fazendo pensar que Deus não te vê mais com amor. Mas ouve com atenção. Deus não te ama menos porque você está em processo. Ele não se decepciona com a sua luta, pelo contrário, Ele se aproxima dos que caem e estende a mão. Em Miqueias 7:8 está escrito: ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Isso não é poesia, é promessa.
Deus te levanta mesmo das trevas mais profundas. Você pode ter falhado ontem, mas se levantar hoje já é uma prova viva de que a fé ainda respira aí dentro. Não se condene, não se sabote. O perdão de Deus é maior do que a sua vergonha. Uma alma cansada precisa de um novo significado. Não viva no automático. Não aceite a mentira de que sua fé morreu só porque você não sente mais arrepio durante os cultos ou não chora mais nas orações. Deus não habita em emoções. Ele habita na decisão firme de permanecer. E às vezes, a fé mais sincera é aquela que simplesmente diz: Senhor, eu não vou soltar a tua mão. Em Abacuque 3, 17 e 18, vemos um dos maiores exemplos de fé real. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor. Mesmo sem resultado, sem sinal, sem resposta, ainda assim me alegrarei. Essa é a fé que muda tudo. E se isso tocou seu coração, fica comigo, porque estamos nos aproximando de uma oração especial, algo que pode renovar sua alma de verdade. Se você tem enfrentado noites em claro, pensamentos acelerados, falta de vontade de viver, saiba que isso também é espiritual. A batalha da mente é real e muitas vezes é onde o inimigo mais tenta atacar. Mas você pode lutar com armas espirituais. Filipenses 4, 7 nos lembra: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus não depende de lógica. Ela invade a alma mesmo quando tudo parece errado. E é essa paz que eu oro para que invada seu coração ainda hoje. Ele sabe o que você tem carregado e, mais do que isso, Ele quer tirar esse fardo pesado dos seus ombros. Talvez você tenha acreditado que está tudo perdido, mas não está. Enquanto você respira, há esperança. Enquanto você escuta essa palavra, há chance de recomeçar. E sabe o que Deus quer ouvir de você agora? Algo simples, como um sussurro de rendição. Escreve aí nos comentários, como um ato de fé: ainda acredito. Não importa quão fraca esteja sua fé, Deus honra quem mesmo fraco ainda acredita. Quantas vezes você já deitou na cama e mesmo exausto, o sono não veio? Porque não era o corpo que estava cansado, era a alma. Uma inquietação lá dentro que nem você consegue explicar direito. A vida parece travada, o coração sente uma angústia sem nome. E aí você começa a pensar: será que Deus ainda está comigo? Será que Ele se importa com essa bagunça aqui dentro? E eu te digo com toda a convicção: sim, Ele se importa. O Salmo 34, 18 declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que o teu cansaço não é invisível para Ele. Deus se aproxima quando o teu coração está fraco. Ele não te abandona porque você está desanimado. Ele se inclina justamente por causa disso. Talvez você esteja passando por uma fase em que tudo desanimou. Você não sente mais vontade de orar. Os louvores não mexem mais com você. E ir à igreja parece mais um esforço do que um alívio. E aí vem a culpa, o peso, a vergonha. Mas ouve isso: sentir-se assim não te torna um cristão pior, te torna humano. E Deus não se escandaliza com a sua fraqueza. Ele é o único que consegue amar de verdade, até mesmo quando você não está funcionando direito. Em Isaías 42, 3 diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Ele não te descarta porque sua luz está fraca. Pelo contrário, Ele sopra com ternura para reacender. Você não precisa estar forte para ser amado. Você só precisa continuar. Comenta aqui agora, mesmo em silêncio, com fé: eu continuo. Escreve isso como quem dá um passo, pequeno, mas firme. E às vezes, o que esfria a fé não é a falta de Deus, mas a falta de cuidado com a nossa própria alma. Você tem dado atenção à sua saúde emocional? Você tem parado para se ouvir, para descansar, para se tratar com a mesma compaixão que trata os outros?
porque Deus quer cuidar de tudo em você: corpo, mente e espírito. E parte de fortalecer a fé é também olhar para dentro com honestidade e dizer: eu estou precisando de ajuda. O Salmo 23:3 diz: refrigera a minha alma. Tem pessoas que se sentem culpadas só por não estarem bem. Acham que ser forte é não demonstrar dor, não chorar, não fraquejar. Mas isso é uma mentira que só nos afasta da cura. A Bíblia nunca disse que você precisa esconder suas feridas. Pelo contrário, ela mostra que Deus honra quem se abre com sinceridade. Em Provérbios 28:13 está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E essa misericórdia não é pesada, ela é leve, é suave. Talvez o que você mais precise agora não é de mais força, mas de mais rendição. Falar com Deus do jeito que está, sem máscaras. Dizer: Pai, eu estou cansado, me segura, me renova. Isso é fé. Isso é relacionamento. E olha, talvez você tenha sido ferido por alguém da própria fé. Alguém que te julgou, que te apontou o dedo, que usou o nome de Deus para te diminuir. Isso te afastou, não só da igreja, mas também da presença. E agora você nem sabe como voltar. Mas deixa eu te lembrar de algo. Deus não é o erro das pessoas. Ele continua puro, santo, amoroso, mesmo quando os homens falham. E Ele te quer de volta, não para te cobrar, mas para te curar. Ele não quer perfeição, Ele quer verdade. Outra coisa que pode estar te enfraquecendo sem que você perceba é o excesso de distrações. Celular o tempo todo, notícias negativas, redes sociais que só mostram vidas perfeitas. Tudo isso vai alimentando uma comparação silenciosa e, aos poucos, sua fé vai sendo sufocada. Aí você começa a achar que está ficando para trás, que não é espiritual o bastante, que sua vida nunca vai sair do lugar. Mas ouve isso: Deus não se impressiona com a aparência, Ele vê o coração. Em 1 Samuel 16:7 está escrito: o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Você pode não estar vivendo o que gostaria ainda, mas se o seu coração está voltado para Ele, você já está no caminho certo. E por falar em recomeço, sabe o que mais renova a fé? Gratidão. Não a gratidão forçada, de quem finge estar bem, mas a gratidão sincera de quem diz: mesmo sem tudo que quero, eu agradeço por aquilo que ainda tenho. Às vezes, parar para agradecer por coisas simples, como um copo d'água, um teto ou alguém que te ama, já muda o clima do coração. Isso abre espaço para a fé crescer de novo. Filipenses 4:6 ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso é poderoso. A fé começa a se levantar quando o coração se inclina para a gratidão. Então, que tal agradecer hoje por algo que você ainda tem? Até mesmo esse momento aqui, essa palavra, isso já é uma semente sendo plantada. E se tudo o que eu disse até agora fez sentido para você, não ignore. Deus está falando com você nesse exato instante. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda deseja se levantar. Talvez você tenha começado esse vídeo com a alma cansada, com a fé fraca, sentindo que estava distante de Deus, ou até mesmo com vontade de desistir de tudo. Mas mesmo assim, algo em você ficou. E isso por si só já é fé. Fé não é sentir o tempo todo. Fé é continuar mesmo quando o coração está em silêncio. Deus te trouxe até aqui para te lembrar que Ele ainda está cuidando, mesmo quando você não vê. Ele ainda tem planos, mesmo quando tudo parece parado. Ele ainda acredita em você, mesmo quando você se sente incapaz. Não deixe que a dor te impeça de ver o amor de Deus. Ele está aqui, agora, ao seu lado. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Agora eu quero orar por você. Uma oração profunda, sincera, daquelas que aquecem o coração e trazem alívio para a alma.
Não importa onde você está, se puder, feche os olhos, respira fundo e deixa essa oração tocar seu interior. Senhor Deus e Pai, neste momento eu te apresento essa vida preciosa que está ouvindo essa oração. Tu conheces cada lágrima, cada pensamento, cada noite mal dormida. Tu vês, Senhor, aquilo que ninguém mais vê, o cansaço da alma, o medo do amanhã, a fé que tem enfraquecido. E é por isso que eu clamo agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha com teu consolo, tua presença, teu renovo, que o teu Espírito Santo sopre vida sobre tudo aquilo que está seco. Que a paz que excede todo o entendimento invada agora esse coração aflito. Onde há ansiedade, traga calma. Onde há vazio, traga presença. Onde há dor, traga cura. Senhor, restaura essa fé, aquece de novo esse coração, que essa pessoa sinta agora um abraço do céu, que ela saiba que o Senhor não a rejeita por estar fraca, mas a acolhe com amor, que ela se lembre que a tua força se aperfeiçoa na fraqueza e que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Pai, eu declaro sobre essa vida esperança, coragem e descanso, que ela volte a acreditar, volte a sonhar, volte a confiar. Que ela ande não pelo que sente, mas pela certeza de que tu és fiel. Fortalece essa caminhada, sustenta os passos e que ela nunca mais se sinta sozinha, porque o Senhor prometeu: eu estarei convosco todos os dias. Em nome de Jesus, amém. E se você conhece alguém que está com a fé abalada, compartilha esse vídeo com ela. Pode ser o abraço de Deus na vida de alguém. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todos os dias temos palavras que fortalecem, consolam e te ajudam a caminhar mais perto de Deus. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que a fé renasça dentro de você.